Fala galera bonita do canal Leg Trânsito, aqui Ronaldo Cardoso trazendo mais um Leg Trânsito Responde para você. As dúvidas nós estamos selecionando agora no Instagram, então aqui em cima está o nosso Instagram, só procura lá e seguir, pode deixar sua dúvida lá também. Aqui embaixo nos comentários, no Facebook, na nossa fanpage, tudo aqui para você, só procurar lá e seguir a gente. Deixa sua dúvida, a gente seleciona e responde aqui em vídeo. Bora então para a primeira dúvida de hoje? Quem perguntou foi o Carlos José. Ele disse: parabéns, vamos acabar com o IPVA também? Não, Carlos José. A medida provisória 904 de 2009 do Presidente da República sugere acabar somente com o DPVAT, o seguro DPVAT. Mesmo assim, estamos tendo aí contratempos, tanto no Judiciário quanto no Legislativo, em relação a extinguir esse DPVAT. Aí, em 2020, está valendo aí com um valor bem pequenininho, tá vendo como é que resolveu? Ó, já deu uma ajuda, né? O que antes a gente pagava um absurdo de valor por causa das fraudes, agora já diminuiu pra caramba. Se eu não me engano, em 2020 aí, automóveis vão pagar pouco mais de R$5 e motocicletas também fica algo em torno aí de R$8, menos de R$10, se eu não me engano. Para quem já chegou a pagar mais de 200, tá vendo como é que a corrupção, a fraude, ela corrói a economia do país? Pois é, a Polícia Federal fez uma limpa, acabou com a bagunça aí no DPVAT. Então, quer dizer, acabar, exterminar totalmente o DPVAT, conforme o presidente quer, por enquanto não foi possível, mas o valor já foi, ó, lá para baixo. Isso já vale muito a pena. O Alex Bauer disse o seguinte, ele nem perguntou, ele afirmou: minha senhora, crianças de 4 a 7 anos obrigatoriamente devem usar o assento de elevação. Então, o Alex Bauer, ele fez essa afirmação certamente como uma crítica a um vídeo que a Fabiana fez transportando as crianças aqui de casa. Nós temos 2 filhos de 5 anos e um bebê. O bebê estava no bebê conforto, uma das crianças de 5 anos no assento de elevação e a outra estava sem o assento de elevação porque não tinha como prender lá atrás, cinto de 2 pontos, não estava tendo jeito de prender. Então a Fabiana explicou que nesse cinto de 2 pontos pode transportar a criança sem um assento de elevação lá no banco traseiro. E pode mesmo. Quer ver? A Resolução 391 de 2011 do Conselho Nacional de Trânsito diz lá em seu artigo 2º, parágrafo único, o seguinte: excepcionalmente, as crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio poderão ser transportadas utilizando o cinto de segurança de 2 pontos sem o dispositivo denominado assento de elevação nos bancos traseiros, quando o veículo for dotado originalmente destes cintos. Então aí está Alex Bauer respondendo aí a sua dúvida, se bem que não foi uma dúvida, foi uma crítica aí, mas a Fabiana está certa, pode sim transportar a criança entre 4 e 7 anos e meio, não é nem entre 4 e 7 como você disse, né? Sem o assento de elevação, quando o veículo for dotado originalmente cinto de 2 pontos lá no banco traseiro. Obrigado pela sua participação. O Fábio Gomes da Silva disse o seguinte: boa tarde, renovei minha CNH e já tem mais de 30 dias que eu não recebi a CNH. Eu trabalho dirigindo. O Detran disse que os Correios é que não entregaram. Se o guarda me parar, vou ser multado? Olha, Fábio, vai ser autuado sim. E não é por falta de habilitação ou por ela estar vencida. Você vai ser autuado por não portar esse documento. Quem está fiscalizando ele vai puxar, vai ver que você é habilitado, já renovou, mas não estando portando, independentemente se o motivo foi o correio, qual for o motivo, o fato de você não estar portando, lá no artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro, caracteriza isso aí como infração leve. 3 pontinhos, uma multa aí de R$ 88 para pagar, mas já é problema, é dor de cabeça. Então a minha sugestão é, corre atrás disso. Não anda sem o documento de habilitação não, porque vai te dar problema. E Simone Barbosa perguntou: meu maior medo é a temível rampa. É só com freio de mão ou no pé? Qual o momento certo para pisar no acelerador e não deixar o carro voltar? A Simone trazendo aqui uma situação voltada para a prática de direção. Se você ainda está em processo de habilitação, obviamente, seu instrutor deve estar te ensinando isso. Mas se você já tem habilitação e tem medo de parar ali na rampa, na subida, ou do carro voltar ou coisa do tipo, é o seguinte: durante o exame, está tirando carteira, vai depender do Detran, da banca do seu estado, como é que ela cobra. Tem Detran que exige usar o freio de mão, outras já não deixam usar o freio de mão, aí tem que ser tudo o controle dos pés ali mesmo. Então veja com o seu instrutor o que ele te orienta nesse sentido. Agora, no trânsito, tanto faz, use o freio de mão, faça só com os pés, faça do jeito que você se sentir mais segura. Aqui no canal nós temos vídeos, aliás, tem mais de um, onde a Fabiana e eu mostramos aí várias formas de sair no morro, na ladeira, usando o freio de mão, sem usar o freio de mão, achando o ponto da embreagem, indo de uma vez aceleração e embreagem.
Então, melhor do que tentar falar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição um desses vídeos, pelo menos, te mostrando de várias formas de arrancar. Tenho certeza que vai te ajudar. E caso você queira se aprofundar mais, nós temos o curso online de prática e direção. A gente mostra isso e tudo mais. Vou deixar aqui no card o link para o nosso curso online. Vou deixar na descrição e fixado nos comentários também. Vai lá e se matricule, com certeza vai aprender muito. A Helenice Pereira perguntou: tive muita sorte. Eu e meu esposo estamos na provisória e fomos pegos na pane seca. O PRF foi bonzinho, só chamou o guincho. Helenice, é só para o pessoal entender aqui, Helenice, deixa eu explicar aqui. É pane seca, acabou o combustível, não foi lei seca não, tá? Se fosse na lei seca, é complicado aí, né? Você e o seu marido aí com carteira provisória. Mas enfim, a pane seca, deixou o veículo acabar o combustível na via pública, modo a prejudicar o trânsito, pelo que você me disse aqui, PRF, isso aconteceu, foi numa rodovia. Isso é infração de trânsito média, vai dar guincho, tem que chamar o guincho e levar. Talvez você não tenha ficado sabendo, talvez o PRF tenha sim feito a autuação e você não ficou sabendo na hora ali. Aliás, ele nem tem opção de fazer ou não a autuação. Se ele chamou o guincho, se ele removeu o veículo, viu que o problema de pane seca, ele tem sim que autuar e é uma multa média. E o Wallace Bebiano perguntou: não se usa o acelerador para fazer a baliza? Wallace, depende. A gente acelera quando o carro precisa de aceleração, né? Acaso, por exemplo, você está fazendo uma baliza numa subida, você só deixa o carro descer, você não vai acelerar. Agora, se você estiver numa descida, aí para o carro voltar de marcha ré fazendo a baliza, tem que acelerar e tem que acelerar muito. Se estiver no lugar plano, depende muito do seu carro. Nos lugares planos, normalmente, só de você tirar o pé da embreagem ali, o carro já vai andar, sem precisar dar aceleração. Isso ajuda porque você pode ir controlando ali no freio e na embreagem, tá? O Ronaldo Santa Vitória perguntou: boa noite, Xará, me tira uma dúvida. Fiquei sabendo que o engate ou rabicho no Toyota Corolla é passível de multa. Como assim? Fala, Xará. Pois é, essa dúvida sua aí está fazendo um salseiro aí nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, para todo lado, inclusive no WhatsApp aí. E o pessoal tá louco. A gente tá vendo aí filmagens de pessoas que filmaram ali, alegaram que foram autuadas porque tem um Corolla e estava ali com o engate, ou rabicho, como você disse, né? O reboquezinho ali. Então é o seguinte, a resolução 197 do Conselho Nacional de Trânsito diz exatamente o seguinte, presta atenção. Lá no artigo 3º, os fabricantes e os importadores dos veículos de que trata esta resolução deverão informar ao órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, os modelos de veículos que possuem capacidade para tracionar reboques, além de fazer constar no manual do proprietário as seguintes informações. Então veja, Ronaldo, que a resolução 97 ela impõe duas coisas. Primeiro, os fabricantes têm que informar ao DENATRAN quais veículos podem e quais que não podem usar ali o engate. E aqui ainda fala assim, ó, além de fazer constar no manual se esse veículo pode ou não pode, qual é a capacidade dele tracionar e coisa e tal, para fins de fiscalização, inclusive. Só que aí tem alguns impasses. E o primeiro desses grandes impasses é que se essas montadoras, talvez não todas, mas algumas, né, mas se elas passaram aí essas informações para o DENATRAN ainda não publicou uma portaria dizendo esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode, de veículos, certo? Então, aí alguém pegou, printou lá o manual do Corolla, colocou lá que o fabricante não recomenda o uso, mas veja bem, não recomenda, não é que proíbe. E lá ainda consta, a capacidade de tração desse veículo no reboque ele é 0. Então, quer dizer, se o agente fiscalizador for observar somente o manual, ele pode entender que é infração. Mas isso não está expresso na lei. Se não está expresso, não é proibido. Não adianta deduzir e por presunção, imaginar uma coisa e autuar. Aqui nos vídeos que a gente viu na internet, o pessoal disse que a PRF fez isso, a PRF fez aquilo, e o cara estava até deitado lá debaixo do carro, pedindo, aliás, o mecânico estava deitado lá, tirando ali o engate, e ele pegou o recibo, né, que o PRF deu para ele, que recolheu o licenciamento do veículo, quer dizer, recolheu o documento do veículo, falou assim, ó, vai lá tirar esse engate, depois você volta aqui e pega seu documento. Mas a gente não sabe exatamente em que circunstância que isso aconteceu. A suspeita é de que aquele engate estava irregular. Não é porque o Corolla não podia, é porque o engate estava irregular. Estava fora dos parâmetros exigidos aqui pela resolução 97. Sem o selo, a bola não era maciça, sem a corrente, a instalação elétrica não estava correta ou não estava feita, algum problema na instalação do equipamento, e não que o Corolla não pode. Tá? Então a gente não sabe exatamente que circunstância aconteceu.
PRF tem um vasto conhecimento, são feras aí no trânsito, obviamente que eles não iam dar essa manota. Então vamos nos prender, nos orientar só por essas publicações de redes sociais, não. Na minha opinião, não tem problema. Enquanto o Denatran não publicar portaria dizendo qual veículo pode, qual que não pode, todos eles podem sem problema nenhum. Isso, obviamente, não tem que ser motivo de autuação. Talvez, quando você estiver assistindo esse vídeo, a gente já tenha publicado um texto, porque mediante tudo isso aí, a gente resolveu publicar um texto explicando tintim por tintim o que pode, o que não pode, como é que interpreta-se desse jeito ou daquele jeito. Inclusive, gravando um vídeo aí explicando todos os detalhes. Mas, nesse momento, eu digo para você que não tem problema, isso não é infração de trânsito, tá? William Guilherme disse: olá amigo, sou inscrito no seu canal e te acompanho sempre seus vídeos. Me tira uma dúvida, levei uma multa de trânsito, 7 pontos, no corredor de ônibus. O corredor liberado às 15 horas e eu passei às 16h45. Aí fui autuado. Essa multa abre portaria para reciclagem. Eu perdi a habilitação e tem muito tempo para vencer a minha habilitação ainda. Se pode me responder, agradeço muito. É isso aí, William. Essa infração é do artigo 184, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Andar em faixa ou pista exclusiva para trânsito de veículo coletivo, de transporte público. Realmente é uma infração gravíssima, mas não dá suspensão do direito de dirigir, tá? Só essa infração não abre portaria para suspensão. A não ser, obviamente, que você já esteja aí com 14 pontos, 13 pontos que seja, né? Se tiver com 13 pontos no prontuário, tomou mais essa gravíssima e vai chegar a 20, aí suspende, tá? Agora, obviamente que isso tudo precisa estar expresso em sinalização vertical, não é só a faixa, não. Tem que ter sinalização vertical, faixa ou pista exclusiva para circulação de ônibus. E ali na descrição, na informação complementar da placa, precisa constar de qual a qual horário, conforme você disse aí. Porque de onde você tirou esse horário, que era até às 15 horas, isso está expresso na placa. Se não tem placa orientando nada disso, isso é uma infração fácil de você recorrer e derrubar. Mas também, pelo que eu entendi aqui, parece que você deixou extrapolar o prazo, sei lá, parece que já foi aberta a portaria de suspensão. Não entendi muito bem, tá? Mas tudo que você disse aí precisa estar na placa, expresso, bacaninha, se você conseguir comprovar que lá a placa está até às 15 horas e a autuação foi feita às 16h45, pronto, não precisa indicar mais nada. Só isso aí é motivo mais do que suficiente para poder arquivar essa infração sua aí, esse auto de infração, né? O Vitor M. disse: aí em Minas, nas aulas práticas, o instrutor também tem pedais no carro? Vitor, tem sim, isso não é só em Minas não, isso é em qualquer lugar do Brasil, tá? Os veículos para aprendizagem são obrigados a serem equipados com duplo comando de freio, embreagem e retrovisor interno quando o automóvel. Se for motocicletas, obviamente não vai precisar do retrovisor interno. Onde está isso, Ronaldo? Está lá na resolução 358 de 2010 do CONTRAN. Repito, qualquer lugar do Brasil. A resolução é nacional, vale para qualquer Detran, tá? E a Andréia Ferreira perguntou: oi Fabiana, tudo bem? Me fala aí uma coisa que eu tenho dúvida. Se eu estiver subindo de primeira marcha no morro e for preciso parar, eu piso só na embreagem ou freio e embreagem? Um abraço para você e o Ronaldo. Andréia, a pergunta foi direcionada para a Fabiana, mas eu tomei a liberdade de responder aqui, tá? Imagina você parando, você falou no morro, não falou se era numa subida ou descida. Tanto faz, tá? Subindo ou descendo. Imagina você parando. Se for subindo, você deixa o carro perder velocidade. Se você pisar só na embreagem, o que vai acontecer? Se você não pisar no freio, o carro vai voltar. Se for numa descida, você não vai conseguir nem parar. Então o freio é inevitável para imobilizar o veículo numa ladeira, seja subindo ou descendo. Você vai usar o freio e a embreagem, tá? Obrigado pela sua dúvida. Bom, e aí está mais um Leg Trânsito Responde. Foi para a conta. Se você quer também mandar a sua dúvida, quer que ela seja respondida aqui ao vivo por mim, é só seguir a gente nas redes sociais, tá aqui, ó, Instagram, Facebook. Manda lá a sua dúvida, a gente seleciona e responde aqui. Um abraço, até a próxima.